Mas beleza, pode ser. Então hoje Deus está trazendo mais uma palavra de conforto, aparentemente. E se o arranjo da célula foi esse que a gente está tendo aqui, nós que estamos hoje aqui, estávamos na semana passada juntos, então talvez algum ou alguns de nós estão precisando de conforto, de uma palavra de coragem. Então vamos acreditar que Deus está se manifestando aí, falando com a gente, amém? E aí, o título da palavra é Deus abre portas. E eu vou começar lendo dois versículos de Apocalipse. Perdão. Apocalipse 3, versículos 7 a 9, que diz o seguinte: Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: Estas coisas diz o santo, verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Que tens pouca força, entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que farei dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Então aqui o início da palavra ele fica bastante óbvio, né? Porque aqui a gente viu que a porta que Deus abre ninguém pode fechar. E isso já é, inclusive, um jargão já, né? Tem inclusive gente que não é cristã e fala isso. Então isso é um conhecimento bem comum já. Agora, tem alguns detalhes que eu quero trazer para nossa atenção no dia de hoje. Primeiro, a porta abre se a gente bate nela, né? Segundo, antes da gente entrar nas portas que Deus nos abre, a gente precisa entender como Satanás usou outras portas para tentar trancar, estagnar a obra de Deus e entender que as áreas das nossas vidas elas são integradas, elas não são separadas. A gente é visto por Deus como um todo. Então, tendo esse entendimento, a gente vai tentar agora ver os planos de Satanás. E eu vou fazer uma anedota, já que a gente está falando das portas para entrar e não entrar. Talvez com essa anedota que eu vou fazer, a gente consiga, de maneira bem simples, entender o teor disso. Que é o seguinte, eu não sei vocês, eu e a Gil certamente a gente lembra, mas vocês se lembram das Portas dos Desesperados, do Sérgio Malandro? Vocês chegaram a ver isso ou não? Nossa, lembro. Aí então, lembra então? Aí tá um ótimo exemplo das portas para entrar e as portas para não entrar, né? Aí tá um ótimo exemplo. Eu vou usar esse exemplo mais adiante pra gente entender outras coisas. Dali a gente já consegue saber que tem portas que vão nos trazer o bem, que vão nos fazer bem. E tem portas que tem monstros do outro lado, escondidos da gente. Então é muito importante a gente entender as portas que a gente tem que entrar e as portas que a gente não tem que entrar. E quer ver como Satanás usa coisas na vida para nos alcançar? Que aí a gente está usando aqui o exemplo dessa porta que a gente não deve entrar. Atos 12, versículos 1 a 3 diz o seguinte: Por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio da espada a Tiago, irmão de João. Vendo ser isso agradável aos judeus, prosseguiu, prendendo também a Pedro, e eram os dias dos pães asmos. Contextualizando então, depois que Jesus ressuscitou, Satanás usa Herodes para matar os líderes da igreja.
E o primeiro discípulo que foi morto nesse cenário foi Tiago. Depois Pedro é preso. E nesse momento ele começa a questionar a sua própria fé. E assim a gente, diante de circunstâncias adversas, em meio ao sofrimento, em meio a desafios, em meio a dias ruins, em meio a coisas que estão acontecendo que parecem não estar alinhadas com os planos de Deus, em meio a tudo isso, a gente começa a questionar se Deus vai abrir a porta ou não. E eu particularmente acho que o começar a se questionar faz parte do nosso processo de reflexão. A questão chave é a que conclusão que a gente vai chegar. E a conclusão não pode ser que Deus não está no controle. Atos 12:10 diz o seguinte: depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhes abriu automaticamente. E saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se apartou dele. Então aqui a gente vê esse versículo automaticamente, que é alguma coisa que acontece sem a participação da nossa vontade. Por quê? Porque isso aconteceu de acordo com a vontade de Deus. Um anjo foi designado para acabar com o sofrimento de Pedro. Não foi porque Tiago morreu que Pedro também morreria. E às vezes a gente acha que se acontece algo com alguém próximo, alguém que a gente admira, ou alguém que tem uma história com a gente eventualmente vai achar que pode acontecer com a gente também. Como se os processos fossem os mesmos para todo mundo. Os planos de Satanás, inclusive através da própria igreja, dos falsos profetas, de acordo com a Bíblia lá no Novo Testamento, né, que dizia que aqueles falsos profetas estavam lá para matar, roubar, destruir, judiar da igreja. A gente vive falando que Satanás veio para... Isso está falando... Essa palavra está falando, na verdade, dos fariseus, dos saduceus, né? Vieram para matar, roubar e destruir. Eles nada mais eram que pessoas sendo utilizadas pelo próprio Satanás para acabar com a igreja, para judiar da igreja de Cristo. E dentro desse cenário, porque Pedro estava sendo perseguido por esses que estavam sendo usados por Satanás para roubar, matar, destruir. Então, a porta do sofrimento, dessa perseguição, não pegou Pedro. Pedro não passou por essa porta. Por quê? A Bíblia diz que que Pedro dormiu na prisão. Mas como assim ele dormiu na prisão? Como é que alguém, sabendo que está sendo perseguido para a morte, aconteceu com seu companheiro, um dos discípulos, como que alguém que está dentro desse cenário vai para a cadeia e dorme? Como que a gente, apesar dos desafios à nossa frente, de tudo que a gente está passando, como que se espera que a gente coloque a cabeça no travesseiro e durma? Eu vou te responder por que Pedro conseguiu dormir. E eu quero que você reflita sobre por que você conseguiria dormir. João 21, versículos 18 a 19 diz o seguinte: em verdade te digo que, quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andava por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Olha que interessante isso. Jesus
dá aqui um significado para Pedro de como a morte dele seria, de como a morte iria glorificar a Deus. E aí segue. Disse isso para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe: segue-me. Então aqui Jesus, ele indiretamente ele dá uma promessa. E quando alguém profetiza, ou quando Deus profetiza sobre as nossas vidas, a gente tem que guardar essa palavra. Porque é na hora da guerra que a gente vai precisar dela. O que eu estou querendo dizer com isso? Olha só. Jesus ele é tão sábio que com 3 ou 4 frases ele nos dá uma direção para a gente seguir o resto da vida se a gente guardar cada palavra e cada vírgula. Nesse caso, Pedro tinha uma palavra de Jesus sobre ele que dizia assim, dizia assim, quando você ficar velho. O que quer dizer isso? Pedro não ia morrer nesse momento da prisão, porque Jesus já tinha falado que ele ia chegar na velhice. Quando foi profetizado sobre a nossa vida, a vida da minha família, que a gente ia vir para a Alemanha, etc., o profeta, inclusive, ele falou isso. Ele falou assim, quem tem um celular aí que grava as palavras que eu vou dizer para vocês não esquecerem de nenhum detalhe. Por quê? Porque nos detalhes, eventualmente, a gente vai encontrar a resposta. Nesse caso, Jesus não tinha dito deliberadamente a Pedro, a igreja, a sinagoga, os fariseus, os saduceus, um dia vão te perseguir, mas não te preocupa, você não vai morrer na cadeia. Entre outras coisas que Jesus disse, quando você for velho vai acontecer isso, isso e isso. Então isso é uma das chaves que Pedro usou para entender que, dentre as coisas que Cristo falou, ele disse, quando você ficar velho, ou seja, ele não ia morrer na prisão. E quando alguma coisa é profetizada nas nossas vidas, a gente precisa guardar o detalhe, porque é o detalhe que vai fazer com que a gente reflita e encontre a resposta que a gente precisa. Atos 5, de 17 a 32, diz o seguinte: levantando-se, porém, o sumo sacerdote e todos que estavam com ele, isto é, a seita dos saduceus, tomaram-se de inveja, prenderam os apóstolos e os recolheram à prisão pública. Mas, de noite, um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere e, conduzindo-os para fora, lhe disse: ide, e apresentando-vos no templo, dizei ao povo todas as palavras desta vida. Tendo ouvido isto, logo ao romper do dia, entraram no templo e ensinavam. Chegando, porém, o sumo sacerdote e os que estavam com ele, convocaram o sinédrio e todo o senado dos filhos de Israel e mandaram buscá-los no cárcere. Mas os guardas, indo, não os acharam no cárcere, e tendo voltado, relataram, dizendo: achamos o cárcere fechado com toda a segurança e os sentinelas nos seus postos junto às portas. Mas abrindo-as, a ninguém encontramos dentro. Quando o capitão do templo e os principais sacerdotes ouviram essas informações, ficaram perplexos. A respeito do que tinha acontecido, porque, olha só, lembra o primeiro versículo? Deus vai abrir portas. Título da palavra. E aqui o que a gente tem? O que a gente tem nessa passagem aqui? A gente tem que portas foram fechadas, colocaram guardas nas portas, e essas portas que foram fechadas não por Deus, essas portas não foram fechadas por Deus, foram fechadas pelo homem, foram fechadas
pela perseguição de Satanás aquilo que estava por se tornar a igreja, não foram suficientes para prender aqueles homens. Então, seguindo aqui, pessoal. Quando o capitão do templo e os principais sacerdotes ouviram essas informações, ficaram perplexos a respeito deles e do que viria a ser visto. Nesse interim, alguém chegou e lhes comunicou: eis que os homens que recolhestes no cárcere estão no templo ensinando o povo. Como assim? Nós fechamos todas as portas e eles estão lá no meio do povo? Seguindo, nisto, indo o capitão e os guardas, os trouxeram sem violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. Trouxeram-nos, apresentando-os ao sinédrio, e o sumo sacerdote interrogou-os, dizendo: expressamente vos ordenamos que não ensinasseis nesse nome, contudo, enchestes Jerusalém de vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue deste homem. E quantas vezes a gente não se pergunta até quando vai vir a ordem no Brasil, na Alemanha, como já aconteceu em outros países, de a gente não pregar mais o Evangelho. Ainda está fácil para a gente, mas essa ordem pode ser que um dia nos alcance. E aí? Quando o mundo fechar essa porta, a gente vai ficar do lado de dentro? Seguindo, então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, a quem vós matastes, pendurando no madeiro. Então, um dia que chegar a ordem para a gente não tiver mais que, a gente for proibido de pregar a palavra, é a nossa escolha aceitar que a porta se fechou, apesar de não ter sido Deus que fechou a porta, e ficar lá dentro. Ou confiar em Deus e confiar que um anjo vai ser enviado para nos tirar de lá, por uma porta que Deus vai abrir. E vai ser nosso papel dizer: sim, vocês mataram a Cristo. Vocês mataram a Cristo através da morte da palavra, através das leis que assinaram a favor do aborto, através de toda essa ideologia que vai contra os princípios dos quais a gente acredita e ainda zombam da gente, assim como fizeram com Cristo, pendurando ele no madeiro. Seguindo, Deus, porém, com a sua destra, exaltou um príncipe salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. Ora, nós somos testemunhas desses fatos, e bem assim o Espírito Santo, que Deus outorgou aos que lhe obedecem. Se Deus exaltou a Cristo como príncipe salvador, de modo que a gente pudesse se arrepender, pudéssemos ser remidos dos nossos pecados, então não vou ser eu que vou querer ficar preso atrás dessa porta. Eu quero mais é que Deus mande um anjo e a gente siga anunciando o Evangelho para que outras pessoas possam se arrepender assim como a gente um dia se arrependeu. Os saduceus prenderam os apóstolos nessa cadeia pública. Só que aparece um anjo e liberta eles. E assim vai ser com a gente. Eles prenderam os discípulos, os apóstolos, entre outras razões, por inveja. E aqui eu vou abrir um pouquinho a questão da inveja. A unção de Deus produz inveja. Muitas vezes a unção provoca inveja em outras pessoas e a gente nem sabe porque algumas delas se levantam contra a gente. Muitos de nós já passamos por coisas que a gente às vezes não enxergava porque estava no mundo espiritual, porque a marca do sangue estava na gente. A inveja provoca no invejoso a vontade de ter o que a outra pessoa tem. A inveja quer fazer mal para a vítima. E o que desencadeia isso hoje em dia é a comparação. E isso não precisa nem ser cristão para fazer essa reflexão. Quando a gente olha algumas pessoas com 2 neurônios ou mais comentando sobre a influência das redes sociais, Instagram é o exemplo mais usado sobre isso, a gente vê que as pessoas estão sendo consumidas pela comparação.
a exposição da vida dos outros, a exposição pelas redes sociais, tudo isso provoca inveja em quem está olhando. E isso destrói a nossa identidade pessoal, porque a gente quer ser outra pessoa. E se a nossa identidade pessoal foi destruída, a nossa vida fica estagnada. Geralmente o invejoso ele não elogia, ele não fica feliz por nós. Ele entra num estado de competição. A inveja ela vem com uma carga espiritual e é por isso que os invejosos usam essas ferramentas que eles acreditam ser protetores de olhos invejosos e jogam essas energias malignas nas suas vítimas, naquelas pessoas as quais eles invejam. Paulo diz assim lá em Gálatas 5:26: não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Porque a inveja faz com que as pessoas destruam umas às outras. E a Bíblia nos fala para nos afastar da inveja. A Bíblia diz que a gente tem que orar, que a gente tem que aprender a se alegrar com a alegria do outro. Infelizmente, a gente vê a manifestação da inveja em todas as áreas da nossa vida. A gente vê no ambiente de trabalho, a gente vê eventualmente no nosso círculo social, a gente vê inclusive dentro do casamento. Existem casais que não se alegram um com o outro, que fazem uma competição entre si. Mas Mas quem se ama não compete. Quem se ama cria uma parceria e multiplica aquilo que Deus dá. Então a gente tem que tomar cuidado com as redes sociais, para a gente não ser vítima desse sentimento que vai nos destruir. Sendo que a inveja nos afasta de nós mesmos, do nosso chamado. Então aqui Deus está falando para a gente da inveja dos outros em relação a gente e da nossa inveja em relação aos outros. E qual é a nossa resposta para isso? Sabe que algumas respostas elas não vêm de maneira a melhor resposta que a gente pode receber, às vezes ela não é uma resposta direta à pergunta que a gente faz. E esse é um caso. Como que eu faço para não invejar o fulano? O que eu faço se o ciclano está me invejando? Então a resposta, eu não vou te dar uma receita de como evitar isso. Mas eu vou te dar uma resposta que, apesar de não ser uma resposta direta à tua pergunta, é uma resposta que vai te levar para o pensamento, para a reflexão correta. E a resposta é a seguinte: a nossa função é ouvir o chamado de Deus e trabalhar. Ponto. A resposta é bem simples. O que fazer com a inveja dos outros? O que fazer com a inveja no nosso próprio coração? O que a gente tem que fazer é ouvir o chamado de Deus e trabalhar. Às vezes a gente sente inveja sem nem conhecer a vida de outra pessoa. Por isso que a gente tem que buscar contentamento em Deus. E não deixar a nossa natureza, que é a nossa natureza caída, se aflija. Porque ela não se agrada com nada. Amém? E aí eu quero falar de uma outra porta dentro dessa história, que é a porta da injustiça. Deus nos livra das portas da injustiça. E eu vou ler ali o que está em Atos 16, de 23 a 26, que diz o seguinte: e depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto, que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Então, deixa eu te falar,
onde tem injustiça na tua vida, tem terremoto. Se nos colocar em certas cadeias emocionais, espirituais, nos ambientes que a gente frequenta, se nos colocarem em certas cadeias injustamente, a terra vai tremer, a gente vai sair cantando. Desde que a nossa resposta seja louvar a Deus o tempo todo. Vocês viram o que falou bem no início do trecho que eu li para vocês? Depois de chicotearem eles, jogaram na prisão. E aí segue o texto e fala que eles estavam louvando a Deus. Eles foram presos injustamente. Eles foram não só presos, eles foram torturados, a chicotadas. E eles estavam louvando a Deus. Então, se alguém nos jogar dentro de uma cadeia e fechar as portas da injustiça na nossa frente, a gente tem duas opções: se lamentar porque é injusto ou louvar a Deus. E se a nossa opção for a segunda, louvar a Deus, Deus manda terremoto, a terra treme e a gente sai cantando. Deus vê tudo. E quando Ele manda o terremoto para abrir as portas, quem estiver do nosso lado também vai ser salvo. Olha que impressionante isso. Quando a gente opta, ao invés de ficar se lamentando pela injustiça, a gente louva a Deus, não é mais nem sobre a nossa própria vida, é sobre a vida daqueles que estão ao nosso redor. Porque quando vem o terremoto, a graça e a misericórdia de Deus são tão grandes que inclusive alcançam quem estiver do nosso lado. Olha que maravilhoso isso. A bênção de Deus que enriquece não acrescenta dores. Ela não para em nós. Ela se expande para a nossa família, ela se expande para quem está ao nosso redor. Não, a gente não vai ficar embaixo da injustiça. Deus faz a justiça. A gente não precisa se justificar, a gente não precisa se vingar. Quando a gente faz justiça por nós mesmos, aí é que Deus não age. Ele fala: é, bonitão, quer fazer justiça por ti mesmo? Foi injusto o que fizeram contigo, né? Qual foi tua resposta? Ficar se lamentando, se vingar e querer fazer justiça por ti mesmo, ao invés de me louvar? É, bonitão. Então agora te vira. Nem toda porta aberta é de Deus. Nem toda porta aberta é de Deus. Quando a gente pensa que tudo deu certo, a gente precisa vigiar, analisar todos os sinais. A gente precisa ver se essa porta aberta vai de encontro com os nossos princípios e, acima de tudo, se vai de encontro com a palavra de Deus. Se a gente está precisando de um emprego e o mesmo aparece como o melhor emprego do mundo, salário alto, a gente precisa, por exemplo, refletir se, por causa desse emprego, a gente vai abrir mão das coisas do reino. Se é isso, então a porta não é de Deus. Lembra a porta dos desesperados? Aí tem lá uma porta que parece ser maravilhosa, que está com maçaneta de ouro. E diz assim, nos chama pelo nome: fulano, eu estou aqui para melhorar a tua vida. Isso me faz refletir, um pouco antes de Deus nos revelar que a gente ia vir para a Alemanha, eu recebi uma proposta de emprego de uma das maiores empresas do mundo. Posso até falar o nome? Bom, não vou falar o nome porque vai ficar gravado, então. E no mercado da minha empresa, da empresa que eu trabalho, era a segunda maior empresa do mundo. E eles me ofereceram um salário mais alto, plano de previdência privada, plano de saúde melhor. Tinha tudo, absolutamente tudo que uma pessoa poderia querer para trocar de emprego. Cada R$1 que eu colocasse no plano de previdência privada, eles colocavam mais outro.
Não tinha limite de custo para café da manhã e para almoço e para janta. Eu podia, se eu quisesse almoçar todos os dias numa churrascaria, eu podia. Tinha auxílio creche. Tinha auxílio creche, pagava um creche para minha filha, né, escolinha. Plano de saúde. Um plano de saúde melhor, que a gente estava tendo muito problema com o plano de saúde que a gente tinha naquele momento. Voos longos que eventualmente eu tinha que tomar, eu automaticamente já ia para business, né? Era assim, era um salto em termos de benefícios, né? E aí E eu sofri. e a gente ficou naquela coisa, né? E vou, não vou, e a gente decidiu colocar nas mãos de Deus. Aí, no meu entendimento, foi que não era para aceitar o cargo, não era para aceitar a mudança. Aí, passaram-se alguns meses, eles voltaram para mim, prometeram mais coisas, e insistiram. E aí eu orei, e Deus nos deu a direção de que realmente não era para eu ir. Passado alguns meses, a gente recebe a profecia de que a gente ia sair do Brasil. Passado alguns meses, a gente estava morando na Alemanha. Então isso é um excelente exemplo. Algumas portas se abrem, mas eventualmente não foi Deus que abriu aquela porta. Então a gente tem que vigiar. Porque se eu tivesse aceitado aquilo que... E eu lembro que... Vou abrir um parênteses de novo. Eu lembro quando eles vieram a segunda vez, eu pensei assim... Deus mandou eu negar na primeira vez para valorizar o meu passe, porque agora eles vão me oferecer mais dinheiro. De fato, foi o que fizeram. E aí eu tava já super contente, né? Eu falei, Deus sabe de todas as coisas. Deus fez tudo isso para valorizar o meu passe, né? Eu ser uma pessoa mais cara para contratar. E no final, não era para aceitar nem a segunda oferta. Então a gente tem que sempre vigiar, porque eventualmente uma porta linda se abre à nossa frente, mas não foi uma porta que Deus abriu. Foi uma armadilha. Lembra que eu falei lá na porta dos desesperados? Eventualmente se abre uma porta e é uma armadilha. Então vigia. Louva a Deus. Não importa onde você está, louva. A gente precisa abrir mão daquilo que não é do reino, por mais bonito que pareça. Amém? E vão ter outras portas que eventualmente vão estar emperradas. Eventualmente a gente recebeu uma direção e a gente acredita nessa direção e a gente quer abrir essa porta e ela está emperrada. Se a gente recebeu a direção, essa porta é de Deus. Então a gente vai ter que insistir. Às vezes Deus vai nos mostrar uma porta para a gente passar que vai ser difícil passar por ela. E essa porta, às vezes é difícil passar por ela porque a porta vai nos moldar. E essas portas que nos moldam nem sempre vão nos agradar. Mas a gente vai precisar se esforçar. A gente precisa entender que Deus não vai nos agradar sempre. Porém, Ele sabe de todas as coisas. É a gente quem tem que se adaptar a Ele e não Ele tem que se adaptar a gente. É a porta que vai nos moldar e não a gente que vai moldar a porta. Quem colocou a porta foi Deus. Como assim a gente quer moldar a porta? Lembra quem é que é criador e criatura? Deus é o criador. Então Ele nos molda. Nós somos a criatura que Ele molda. Então se Ele quer colocar uma porta emperrada, que vai nos moldar, fazer a gente passar todo tortinho, depois de ter apanhado muito, é por essa porta que a gente vai passar. Óbvio que existe um preço a ser pago. E a gente precisa estar disposto a pagar por esse preço. E quando essa porta se abrir, a gente vai entrar, porque Deus vai nos honrar. Eu vou ler para vocês Colossenses 4, versículos 13 e 4. Suplicai ao mesmo tempo, também por nós, para que Deus nos abra a porta à palavra, a fim de falarmos
do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado, para que eu manifeste como devo fazer. As maiores confusões das nossas vidas é para que a palavra não seja pregada através das nossas bocas. Por exemplo, quando a gente passa por crise financeira, por doença, ou a gente está passando por coisas na nossa vida que Satanás está usando para nos impedir ou nos afastar do que é de Deus, da leitura da palavra, do culto, da célula, da comunhão, do aconselhamento. Nessa passagem, Paulo estava preso, mas isso não foi impeditivo dele levar a palavra de Deus. A gente não pode paralisar com as estratégias do inimigo. A gente é livre e mesmo assim, se a gente se distrair, se a gente se vitimizar, se a gente ficar arrumando desculpa para não falar a palavra de Deus, aí a gente está optando. Lembra que eu falei antes? A gente pode ficar se lamentando ou louvar a Deus. E a gente é livre para isso. Só que se a gente ficar nessa coisa de deixar a gente se distrair, nos vitimizar, arranjar desculpa para não falar a palavra de Deus, a gente optou por aquela porta em que a gente ficou reclamando e não louvando a Deus. O segredo da porta aberta, Jesus nos revela lá em Mateus 6:6. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta. Orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. E por que no quarto? Para a gente não se distrair. A gente precisa ter um tempo da nossa vida com Deus sem interrupção. A gente precisa fechar a porta do nosso quarto para ficar com Deus. Porque assim a gente vai estar fazendo, assim a gente estaria fazendo, se tivesse um assunto sério para tratar com a nossa esposa, ou com um amigo, ou com um irmão, ou no trabalho. Amém? Lucas 13:24 diz o seguinte: respondeu-lhes: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Aí aqui a gente volta lá para o início, onde eu falei que essa coisa de porta já é conhecido até por quem não é cristão. E por que a gente às vezes ainda não entende a fundo essa história das portas? A porta larga leva à perdição. As melhores portas são aquelas que a gente se esforça em nossas vidas. O crente tem que deixar a porta aberta por onde passa. Isso é outra coisa importante. Testemunho, deixar uma boa impressão, abençoar por onde passa, ter bons relacionamentos, porque o Senhor nos chama para ser pacificadores. E essas portas que a gente vai passando e deixando abertas, Deus, se Ele quiser, Ele vai usar essas portas para que outras pessoas sejam salvas também. Gênesis 28:12. E sonhou: eis posta na terra uma escada cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Vocês já viram alguma escada que não tem uma porta no final? Fora aquelas obras de pedreiro que... aquelas que a gente já viu meme na internet, né? Mas vamos lá. Existe alguma escada que não tem uma porta no final? Onde tem escada tem porta, e é essa revelação que Jacó teve no sonho. Ela pode ser interpretada que para a gente chegar até Jesus, até o céu, é de escada, não de elevador, não é rápido. Não tem atalho. É um degrau de cada vez, e cada degrau exige esforço. É um processo. A gente não sabe quanto tempo vai levar de um degrau para o outro. A nossa evolução ela é individual e vai depender dos nossos esforços.
Tudo tem um preço. E na evolução espiritual não é diferente. Deus não pode ser comprado e a gente não pode determinar as coisas com as nossas vontades. O tempo que Ele tem em nossas vidas para nos abençoar é o tempo dele e não o nosso. Tenta ficar subindo a escada de 4 em 4 degraus sem passar por cada etapa do processo. Uma hora vai tropeçar e se tropeçar vai cair. E pode ser que nessa queda volte lá para o início. Não negocia com Deus o processo. Não negocia com Deus o tempo. Isso não nos leva a lugar nenhum. Isso eventualmente só vai levar a gente a se machucar e a voltar lá para o início do processo. Porque a hora de Deus é perfeita, o processo dele é perfeito. João 10, 9 e 11 diz o seguinte: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Jesus é a porta da Bíblia. Ele está dizendo: vem por mim. A sua vida vai ter descanso, vai dar certo. Jesus está deixando claro, escrito, que Ele é a porta da vida. Ele vai nos dar em abundância. Ele é a nossa provisão. Ele é a nossa cura. Ele é a nossa alegria. Ninguém tem esse poder. Não vai ser o nosso chefe, não vai ser o governo, não vai ser a economia. Essas são portas do mundo. A porta que a gente tem que buscar é Cristo. E quando a gente entra por essa porta, é que as coisas nas nossas vidas deslancham. É aí que a nossa vida vai para frente. A gente tem que pedir para Jesus abrir a porta e colocar as nossas expectativas nele. De novo, as nossas expectativas têm que estar nele. Não é no nosso cônjuge, não é no nosso trabalho, não é na economia, não é no governo. As nossas expectativas têm que estar nele. Ele é a nossa porta, é a porta para cada um de nós. Amém? Vocês estão entendendo? As portas só abrem para dentro e por isso ele bate na porta, ele não arromba. O inimigo sim, ele arromba porque ele quer te matar, ele quer acabar contigo, ele quer acabar com a tua família, ele quer acabar com a tua vida. Se a gente quer que Jesus entre por nossa porta, então a gente não pode esconder nada dele, a gente precisa confessar os nossos pecados para que ele abra uma porta que jamais vai se fechar. E quando Deus fecha uma porta, é livramento porque ele sabe de todas as coisas. Se a gente está lá na porta dos desesperados e a gente está querendo abrir uma porta para soltar um monstro e Deus coloca a mão e diz: não, essa porta não. Cara, não insiste. Não insiste. Se Deus está fechando uma porta, acredita que essa porta é para estar fechada. Não insiste em abrir ela. Sabe-se lá o que você está liberando ao abrir essa porta. Para de chorar por porta fechada e olha para a porta aberta, que é Cristo. E a gente vive em Cristo as melhores coisas que Ele tem pra gente. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, ela vai acontecer, não é pelo nosso esforço. É no tempo de Deus. E outra, não vamos tentar fazer o papel de Deus na vida de outras pessoas e querer abrir a porta para o outro. Quem abre a porta é Deus, quem salva é Deus. Então tem alguém lá na porta desesperados. Abre a porta 2, abre a porta 2, abre a porta 2. Quem é qualquer um para querer nos dizer que porta abrir? Quem nos fala qual porta abrir é Cristo. Ele é a porta. E deixa eu te contar outra coisa. A Bíblia fala: bate que a porta abre, pede que eu te dou. E o inimigo, às vezes, ele não quer ver a gente lá batendo na porta de Cristo e pedindo: Senhor, Tu és a minha porta. Senhor, em Ti eu encontro a minha alegria. Senhor, em Ti eu encontro as respostas. Sabe por quê? Porque, eventualmente, ele vai nos fazer pensar que a gente está perturbando. Se a gente precisa de um aconselhamento e quer se aconselhar com alguém, pode ser com o líder de célula, pode ser com um pastor, pode ser com o pai e com a mãe. Aí, às vezes, o diabo sabe, esse aconselhamento não vai ser bom. Porque esse aconselhamento vai dizer: cara, entrega a tua vida a Cristo.
E aí ele vai colocar no nosso coração, não perturba. Ninguém vai te atender, não perturba. Porém, a nossa necessidade é maior, a gente não pode parar de bater a porta de Cristo, pedindo, Senhor, Tu és a minha salvação. Mateus 7, versículo 7 e 8 diz o seguinte: Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis, bati e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. A gente precisa bater e insistir, tirar a mágoa que pode ter em nossos corações, nos colocar em humildade e nos humilhar diante de Deus. As portas vão se abrir, porque o Senhor é bom, Ele é o nosso Pai. Ele abriu a porta da salvação através da cruz. Bate nela, se entrega para Ele. Porque essa porta, meu irmão, ninguém pode fechar. A porta da salvação, ninguém pode fechar. Amém?